Olá, sabe aquela vontade de fazer de tudo um pouco? Aprender um instrumento, ler mais, começar um negócio? Parece familiar, né? Muitas vezes, essa paixão toda por aprender acaba virando uma espécie de paralisia, ou um foco tão disperso que a gente não avança. Nesta análise, a gente vai mergulhar em como transformar essa curiosidade num plano de ação que seja sustentável. Essa frase, ela resume tudo, não é mesmo? É aquele sentimento de quem é curioso, de quem ama aprender, mas que se sente meio preso naquela necessidade de ter que se especializar. O mundo oferece tanta coisa e a ideia de ficar numa caixinha só, pode ser bem frustrante. Então, o perigo de querer fazer tudo é justamente cair nessa armadilha, a tal da síndrome do objeto brilhante. É quando a empolgação por uma coisa nova faz a gente pular de um interesse para o outro, sem nunca aprofundar de verdade em nada. E o resultado? A gente se movimenta um monte, mas o progresso real fica para trás. Isso nos leva para aquela velha ideia de ser pau para toda obra, mestre de nada. Mas a questão é que a meta não é virar mestre em tudo. Vamos combinar, isso é impossível. O verdadeiro objetivo é encontrar um equilíbrio, um jeito de crescer em várias áreas, sim, mas sem aquela sobrecarga, sem frustração. Ok, então vamos para a primeira estratégia. Para organizar esse caos de interesses, a gente precisa começar com uma base bem sólida. E essa base, ela parte de um fato que, olha, pode ser um pouco duro, mas no fundo é libertador. É isso aí. Todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Simplesmente não dá para abraçar o mundo. Aceitar essa limitação é, na verdade, o primeiro passo para começar a usar nosso tempo de um jeito intencional, sabe? E parar de se frustrar por não conseguir comer aquele banquete inteiro que a gente mesmo colocou no prato. Agora, a parte prática. Um exercício que leva só uns 10 minutos. O primeiro passo é listar absolutamente tudo o que desperta interesse. Depois, olhando para essa lista, a pergunta a se fazer é: o que aqui é mais importante para mim? Do que eu não abro mão de jeito nenhum. Reordenar a lista com base nisso, nossa, traz uma clareza incrível sobre as verdadeiras prioridades. Certo. Com essa hierarquia em mãos, o próximo passo é transformar essa clareza em realidade. E a ferramenta para isso é o planejamento intencional do nosso recurso mais valioso de todos, o tempo. Eu sei. A expressão gerenciamento de tempo pode dar até um arrepio, lembrando aquela cultura de produtividade tóxica. Mas vamos dar um novo significado para isso. Não se trata de controlar cada minuto ou trabalhar sem parar. Pelo contrário, se trata de usar o tempo com intenção, alinhando o que a gente faz no dia a dia com aquilo que definimos como importante lá na nossa hierarquia. E o ponto central é este: o tempo é a base para tudo. Para a carreira, para a saúde, para os relacionamentos, para os hobbies. Gerenciar bem o tempo não é sobre ser produtivo por um sistema, mas sim sobre ser eficaz na busca das próprias metas. E aqui entra outra verdade um pouco dura. Cada hora que a gente dedica a um hobby secundário é uma hora a menos para a nossa prioridade máxima. É um jogo de soma zero, não tem jeito. Entender isso força a gente a fazer sacrifícios conscientes, a escolher onde investir nosso tempo, em vez de só deixar ele escorrer por entre os dedos. Mas a boa notícia é que ainda dá para ser uma pessoa com múltiplos interesses. Depois de bloquear o tempo para as prioridades na agenda, começam a surgir uns bolsões de tempo, uns espacinhos. Por exemplo, dá para praticar violino por meia horinha algumas vezes na semana. Isso não vai transformar ninguém num virtuose, claro, mas permite melhorar, curtir o processo e manter aquela paixão viva. É o melhor dos dois mundos, na verdade. Muito bem, agora vamos para duas estratégias um pouco mais avançadas. Elas ajudam a desenvolver habilidades sem precisar sobrecarregar uma agenda que, convenhamos, já costuma estar cheia. A chave aqui é mudar a perspectiva. Em vez de sentir aquela pressão de ter que fazer tudo agora, é preciso entender que a gente tem décadas pela frente. Construir quem a gente é um projeto para a vida toda. E isso nos dá permissão para adiar alguns interesses, sabe? Com a tranquilidade de saber que talvez exista um momento certo para eles, lá no futuro. E essa é uma tática muito poderosa, ressignificar, em vez de adicionar. A ideia é bem simples, melhorar em algo que já faz parte da rotina. É um jeito de desenvolver habilidades com um custo de tempo que é praticamente zero. Os exemplos deixam tudo bem claro. Se cozinhar é uma obrigação diária, por que não transformar isso numa chance de aprender uma nova técnica, um novo prato? O mesmo vale para a escrita no trabalho, para a liderança ou até mesmo para o cafezinho de todo dia. As oportunidades de crescimento muitas vezes estão escondidas na nossa própria rotina.
Bom, já falamos de estratégias externas, como organizar o tempo e planejar. Agora vamos focar no que talvez seja o mais importante: a mentalidade, o jogo interior que a gente precisa vencer para sustentar esse estilo de vida generalista. Pensa assim, a gente está rolando o feed de uma rede social. Aí aparece um vídeo incrível de alguém fazendo sabonetes artesanais. O pensamento é imediato. Nossa, que legal, queria fazer isso. 2 segundos depois, outro vídeo. Alguém fazendo hidromel em casa. E de novo o pensamento vem: fantástico, eu adoraria tentar isso também. E logo em seguida, um artista fazendo desenhos super realistas. Em questão de minutos, a gente é exposto a décadas de prática condensadas em vídeos curtinhos. É inspirador, sem dúvida, mas aí vem o lado sombrio disso tudo. Começa a bater um sentimento de inadequação, uma comparação que não faz sentido. Essa enxurrada de talentos pode fazer a gente sentir que não estamos fazendo bastante, e isso nos joga de volta para a armadilha da síndrome do objeto brilhante. E para combater isso, é fundamental entender como funciona o processo de aprendizado. Toda nova habilidade passa por essas fases. A gente começa super otimista, achando que vai ser fácil, mas logo a realidade bate. O ponto mais crítico é o tal do Vale do Desespero. É exatamente aqui que a maioria desiste e pula para o próximo objeto brilhante. A maestria em qualquer coisa exige atravessar esse vale. E no fim das contas, a solução não é fazer mais coisas ou fazer mais rápido. Não é uma corrida frenética. O verdadeiro tesouro, a satisfação de verdade, está em encontrar um equilíbrio intencional entre ter profundidade em algumas coisas e variedade em outras. É uma mudança de autoimagem, sabe? Em vez de se ver como alguém que sabe um pouco de tudo, mas não é bom em nada, a visão pode ser a de uma pessoa renascentista moderna, alguém com múltiplas competências, curioso e capaz de conectar ideias de áreas diferentes. É um ideal muito mais poderoso e positivo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. Ao olhar para aquela lista de interesses, o que dá para adiar? O que pode ser deixado para depois, para que se possa abrir espaço e energia para aquilo que realmente importa aqui e agora? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiríssimo passo para finalmente encontrar esse equilíbrio.